Olá, pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, o meu nome é Serena Alves, eu sou professora de arquivologia aqui do Direção Concursos e hoje a gente está aqui, né, sabadão, fazendo o nosso simulado para PCDF. Antes de começar as nossas questões, eu não posso deixar de parabenizá-los. Vocês estão aí, sabadão, aproveitando mais uma oportunidade de adquirir conhecimento para PCDF e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na prova de vocês, tá bom? As duas questões que eu selecionei de arquivologia fazem referência a dois temas muito importantes, muito cobrados em prova. A primeira, a número 42, faz referência a protocolo e a segunda, a gente vai falar sobre os elementos, os componentes dos documentos de arquivo. Tema também muito recorrente em prova, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questãozinha, questão 42. A expedição de correspondência particular, que deve estar explícita nas normas de protocolo, fica a critério de cada órgão ou entidade. O que acontece nessa questão? A gente tem um errinho aí, um errinho bem assim, bem simplesinho, mas ainda continua sendo um erro. Quando a gente recebe os documentos no arquivo, tem duas possibilidades. A primeira coisa que o responsável tem que fazer é a seguinte: ele tem que identificar se o documento é de cunho particular ou ele é de cunho oficial. Se for um documento oficial, ele vai seguir as atividades de protocolo normalmente. O documento vai ser registrado, classificado e blá blá blá, até que ele chegue até o destinatário final. Agora, se for uma correspondência particular, sabe aquelas encomendas que você envia para o seu órgão porque o porteiro da sua casa não está lá o tempo todo para receber ou não tem porteiro no seu prédio, essas coisas? Então, essa correspondência você pode enviar para o órgão, se isso tiver nas normas. Mas aí, o que acontece? O responsável pelo protocolo, ele vai apenas receber essa correspondência e enviar para o servidor destinatário. Essa é a atividade que é feita com correspondência particular. Aí você deve estar se perguntando, ué, professora, mas então qual que é o erro da questão? O erro da questão é que existem duas movimentações possíveis no protocolo. Ou o documento é expedido ou o documento é distribuído. A distribuição, ela faz referência a uma movimentação interna do documento até o seu destinatário. A expedição é uma movimentação externa, ou seja, eu recebo o documento no protocolo e envio para uma instituição ou uma pessoa física externa à minha instituição. A distribuição, eu recebo o documento no meu protocolo e envio internamente para o destinatário. Qual que é o erro da questão? A questão está falando que a expedição de correspondência particular fica a critério de cada órgão ou entidade. Mas o correto seria dizer que a distribuição de correspondência particular fica a critério de cada órgão ou entidade. Eu vou te dar um macete para você diferenciar sempre que cair essa questão de distribuição e expedição na sua prova. Se for distribuição, tem 3 Is nessa palavra, vai ser interna. Distribuição interna. Se for expedição, vai ser externa. Olha o EX aí. Externa. Esse é um macete importante. Sempre que cair distribuição e expedição, lembra desse macete que você vai conseguir responder qualquer tipo de questão. Então, como a questão está falando que a expedição de correspondência particular, que deve estar explícita nas normas internas de protocolo, fica a critério do órgão ou entidade, está errado, porque o correto seria dizer a distribuição de correspondência particular, que é uma movimentação interna. Aí você vai me perguntar assim, ô professora, mas fica a critério do órgão ou da entidade receber a minha encomenda lá, a minha carta particular? Sim. Se a entidade, se a instituição disser que não, aqui a gente não recebe coisas particulares de vocês, não recebe e pronto, tá bom? Mas se tiver lá nas normas do protocolo, o servidor responsável pelo protocolo vai receber esse documento e vai distribuir para o servidor. Então tem que verificar aí quando você chegar lá na PCDF, viu, se tem essa norma lá no protocolo, se tem algum problema você enviar as suas encomendas que o porteiro não recebe, as suas cartas, os cartões de crédito aí que vão começar a chegar à torta e à direito na sua instituição, tá bom? Então a nossa questãozinha está errada por causa do termo expedição, era para ser distribuição, ok? A nossa segunda questão faz referência aos
elementos que compõem os documentos de arquivo. Só para especificar, a questão 43 agora. Essa questão ela faz referência aos elementos que compõem os documentos de arquivo, as classificações, aos componentes que dizem que o documento de arquivo é um documento de arquivo. Esses elementos, essas classificações, elas são categorizadas. Uma dessas categorias é o estágio de evolução, que é o que diz a questão. Outra categoria é a natureza dos documentos, uma outra é a natureza do assunto dos documentos, o suporte, o tipo, a forma, a espécie, esses elementos que tornam um documento de arquivo o que ele é. Mas aqui na questão, especificamente, a gente está falando dos estágios de evolução. A questão diz o seguinte: no que se refere aos estágios de sua evolução, os arquivos podem ser classificados em arquivos de primeira idade, arquivos de segunda idade e arquivos de terceira idade, ou seja, arquivos correntes, intermediários e permanentes. Então, a questão nada mais, nada menos está perguntando se você sabe quais são os elementos que compõem a categoria estágios de evolução. E sim, são os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. Esses arquivos eles podem ser chamados de arquivos de primeira, segunda e terceira idade, respectivamente. É uma questãozinha certa. Só para explicar um pouquinho para você que não sabe, os arquivos correntes são aqueles espaços onde ficam os documentos que eu estou utilizando para resolver alguma demanda. É o seu setor de trabalho, é a sua mesa, é o seu armário que contém aqueles documentos que precisam que alguma demanda seja realizada. Os arquivos intermediários eles vão ser compostos pelos documentos que ainda podem ser utilizados, mas que não são utilizados com tanta frequência. Esses documentos eles aguardam a sua destinação final, que pode ser a eliminação ou a guarda permanente. Se for eliminação, os documentos vão ser eliminados de acordo com a legislação, e se for guarda permanente, os documentos vão formar o nosso arquivo permanente, que é a terceira fase do nosso estágio de evolução, que a questão fala. Nos arquivos permanentes, a gente vai ter a nata dos documentos arquivísticos, né? São os arquivos de valor cultural, probatório, informativo, e aí a gente vai ter a tríade da gestão documental formada, que são os arquivos correntes, intermediários e permanentes, categorizados como estágios de evolução. Tranquilo? Espero que você tenha acertado. 2 questõezinhas manha para você, que pode sim cair em prova. São temas muito cobrados pela Banca CESP. Espero ter ajudado, espero que vocês estejam tendo um excelente simulado e que seja de grande valia para a prova da PCDF, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.